Olá, meu querido, graça e paz. Estamos nos aproximando da Páscoa. Eu quero compartilhar uma mensagem, uma palavra com vocês, uma breve reflexão sobre esse tema tão importante para nós. Êxodo capítulo 12 e versículo 12. Êxodo capítulo 12 e versículo 12. Se você tem uma Bíblia aí e quiser acompanhar, será importante. Êxodo capítulo 12, versículo 12, fala assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isso é Páscoa, meu querido. O que é a Páscoa? A Páscoa, resumindo, é o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida, nos poupando do juízo, nos poupando da condenação. Foi isso que aconteceu aqui. Deus trouxe sobre Faraó e sobre o seu povo, sobre os egípcios, uma praga onde o anjo da morte passaria meia-noite, entraria nas casas dos egípcios e mataria todo o primogênito dos egípcios. Mas na casa em que estivesse o sangue do cordeiro espargido nos umbrais, o anjo da morte não tocaria, mas pularia por cima. Por isso a palavra Páscoa no hebraico, no original, significa poupar ou pular por cima. Foi isso que aconteceu aqui. Quando o anjo da morte passou pelo Egito e via o sangue do cordeiro ali, que tipificava o sangue de Jesus, o anjo da morte então pulava por cima. Ele não entrava naquela casa, ele não tocava naquela família, porque havia o sangue ali. E aquele sangue não era apenas o sangue de um animal, mas era o sangue que tipificava o sangue de Jesus. Entendeu? Então hoje, para nós, querido, a morte, Satanás não pode tocar naqueles aos quais o sangue de Jesus cobriu ou está cobrindo. Se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, Satanás não tem autoridade para tocar em você com a morte. Entendeu? Por isso que hoje, para mim e para você, o sangue de Jesus tipifica Cristo. É o que diz, vou ler mais um texto com vocês aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, fala assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Querido, hoje, para mim, para você, para nós hoje, aquele sangue que livrou o povo, livrou os judeus do anjo da morte que passou a meia-noite e não matou os primogênitos dos judeus por causa do sangue nos umbrais, hoje, para mim, para você, para nós, o sangue que nos protege de Satanás e de ser tocado por ele pela morte é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é aquele que nos dá redenção e proteção contra o espírito da morte. Está entendendo? É o que o texto está dizendo. Cristo, nossa Páscoa. Mais um texto eu vou ler com vocês aqui. Colossenses capítulo 2 e versículo 13. Fala assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Querido, o sangue de Jesus é o que nos dá a vitória.
O sangue de Jesus é o que nos protege do espírito da morte. Satanás olha para mim, olha para você, e se ele do mundo espiritual observa que há o sangue de Jesus sobre nossa vida, ele não tem autoridade para nos tocar. Amém? O último texto que eu vou ler com vocês é Apocalipse, capítulo 12, em versículo 11. Olha só, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. O que nos dá a vitória contra Satanás, contra as trevas, contra o mundo, contra o sistema é o sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, e não amarmos a nossa própria vida, porque a nossa vida agora pertence a Cristo. Amém? Então, Páscoa, querido, para os judeus daquela época, significou o livramento de um anjo da morte que tocaria nos seus primogênitos. Para nós hoje, Páscoa significa salvação eterna. Páscoa significa Cristo Jesus morrendo por nós, morrendo a nossa morte, e através da sua morte ele nos deu vida e nos poupou da condenação que era justa sobre mim e sobre você por causa dos nossos pecados. Isso é Páscoa, querido. Então se alegre neste período. Não importa, eu creio dessa forma, se você come o ovo da Páscoa, eu não vejo problema nisso, desde que você entenda, compreenda a verdade central por detrás do que é o significado da Páscoa, que é Cristo Jesus morrendo na nossa morte, sofrendo a nossa dor, para que nós tivéssemos vida e fôssemos poupados da condenação eterna. Amém, querido? Deus abençoe você com essa palavra. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. Páscoa, poupar. O Senhor nos poupou com a sua morte, e pela sua morte ele nos deu vida, e devemos entender isso, valorizar isso. E acima de tudo, quero dizer para você, o sangue de Jesus está disponível para mim e para você hoje. Hoje o sangue de Jesus está disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que confessar os seus pecados, entregar a sua vida para Ele, vai receber a marca do Cordeiro. A marca do Cordeiro é o seu sangue sobre a sua vida, aonde o diabo, Satanás, não pode lhe tocar, porque o sangue de Jesus está sobre você. O amor de Deus e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe com outros essa mensagem, se inscreva no meu canal, que Deus abençoe você em nome de Jesus.